Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 23 a 27 de agosto de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Nick enfrentará sua família por Gusmão. Liliana agredirá Nick. E Aníbal assumirá Vitória e Adriana, que se casará com Candelária Corona. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 23 de agosto de 2021, Nelson e Aníbal se encontram na sala da mansão Balvaneira. Aníbal diz a Nelson que ficou sabendo do problema da filha bastarda dele e diz que deseja a cura da pequena. Aníbal, se achando o melhor dos pais, sendo que é o mais cretino, desavergonhado, diz a Nelson que é melhor ele deixar Mia em uma adoção. Nelson tenta agredir Aníbal. Nelson, cansado do traste do Aníbal, o ameaça com a verdade sobre Cristina ser sua filha. Vitória desce as escadas e Aníbal diz que quer falar com ela sobre Nick. Aníbal diz a Vitória que Nick está tendo um romance com Gusmão. Nelson se surpreende. Nick chega na mansão com Gusmão. Nick revela que ela e Gusmãozinho estão apaixonados. Aguiar e Liliana ouvem. Nick diz à família que em breve Gusmão será seu marido. Nelson se altera e puxa Nick pelo braço. Aguiar e Liliana saem da sala. Nelson e Aníbal menosprezam Gusmão. Nelson diz que jamais aceitará a relação dela com Gusmão. Nick enfrenta Nelson e diz que ele não tem a moral para proibi-la de nada. Vitória diz que devem apoiar Nick para ser feliz. Liliana sofre e desabafa com Aguiar e diz que Nick e Gusmão se casarão. Liliana confessa ao pai que mentiu para Nick dizendo que ela e Gusmão eram namorados e que o beijou à força. Liliana também confessa ao pai que quase teve relações com Roy em seu aniversário. Aguiar abraça Liliana e diz que o erro da filha foi mentir. Liliana diz que tem que seguir o exemplo do pai em ser verdadeira. Nick diz à família que está decidida a ficar com Gusmão, custe o que custar. Nelson diz que ela pode esquecer que tem pai. Nick diz que faz tempo que ele esqueceu que tem uma filha. Nelson insinua a Gusmão que ele está com Nick só pela fortuna brisa balvaneira. Gusmão diz que ama Nick pelo que ela é e não pelo que tem. Vitória dá um basta em Nelson. Nick joga as chaves do carro que Nelson havia dado a ela e diz que não quer nada dele, nem mesmo o sobrenome Brisa. Nick diz a Aníbal que também não quer o sobrenome Balvaneira e diz que agora será a senhora Gusmão. Nick e Gusmão saem da mansão. Vitória diz a Nelson e Aníbal que não se meterá na relação com Nick e Gusmão e diz que na verdade os apoia. Salviano aconselha Kendra que agora que ela tem uma filha, endireite sua vida. Kendra diz que sua filha é como se fosse um objeto que só usa para chantagear Nelson. Vitória encontra Nick e Gusmão no ponto de ônibus. Gusmão promete a Vitória que protegerá Nick. O ônibus chega e Nick e Gusmão se vão. Vitória vê a filha e se emociona. Carlos e Adriana se envolvem. Aguiar diz a Vitória que parte seu coração ao ver Liliana sofrer por Gusmão. Vitória diz que os dois têm que lutarem pela felicidade das filhas deles. Aguiar pergunta a Vitória se algum dia irão formar uma família. Vitória diz que com o tempo eles irão resolver as coisas para que isso aconteça. Gusmão diz a Nick que tem entrevistas de emprego. Tomásia vai à casa de Gusmão e leva as roupas de Nick. Nick a agradece. Teobaldo chega ali com mais roupas de Nick. Não tem espaço no guarda-roupa. Todos riem da situação. Beatriz volta a trabalhar. Gilda diz que ela está parecendo outra pessoa. Beatriz diz que está muito feliz, pois recuperou Guile e que ela e Salviano em breve formarão uma família. Os dois antigos cúmplices de Odete vão à empresa de Aníbal e dizem que tem uma informação valiosa sobre ela. Os dois confessam a Aníbal que Odete pagou eles para que sabotassem o elevador onde Vitória estava para não fecharem acordo com os Arnaud. Eles também confessam que Odete mandou eles agredirem Aguiar e também está por trás do vídeo de Vitória e Aguiar no hotel. Aníbal se surpreende.
Gusmão sai para procurar emprego. Kendra liga para Nelson e diz que a filha deles está melhorando. Nelson diz a Kendra que brigou com Nick, pois ela foi morar com Gusmão. Kendra, cínica, diz que o alertou várias vezes. Kendra diz que Nick seguiu o exemplo da mãe. A cretina incentiva que Nelson deserde Nick. Nelson concorda. Salviano pensa consigo. Pobre estúpido, não percebe que essa infeliz vai deixá-lo na miséria. Nick faz compras no supermercado. Carlos chega na empresa e diz que precisa falar com Vitória. Aguiar não gosta. Aníbal manda o advogado acelerar o processo de divórcio entre Nelson e Vitória, já que a filha bastarda de seu genro já nasceu. Aguiar diz a Vitória que Carlos está ali e pede que ela não o receba. Vitória diz que não pode fazer isso e pede que ele mande Carlos entrar. Aguiar fica ali com ciúmes. Vitória pede que Aguiar os deixe a sós. Depois, Carlos diz a Vitória que sabe que foi ela quem escreveu Amores Verdadeiros. Quando Nick vai pagar as contas do supermercado com seu cartão, não consegue fazer o pagamento. Nick descobre que Aníbal cancelou seus cartões. Nick deixa as compras e sai do supermercado. Vitória diz a Carlos que não sabia que Adriana havia enviado a ele seu romance Amores Verdadeiros. Carlos diz que quer mudar o final da história. Vitória diz que Carlos não pode deixar a protagonista com o marido. Carlos diz que seria melhor ela ficar com seu primeiro amor. Depois, Carlos e Aguiar conversam alteradamente. Aguiar diz que Vitória, além de sua chefe, é sua mulher. Vitória e algumas pessoas da empresa escutam. Vitória e Carlos voltam para o escritório. Carlos diz a Vitória que Aguiar é direto. Vitória diz que se apaixonou por ele e que sua honestidade é sua melhor qualidade. Aníbal diz a Nelson que é melhor ele assinar o divórcio. Nelson se recusa se não tiver um acordo econômico. Aníbal manda Nelson fazer Vitória acreditar que ele dará o divórcio para que ela e que depois cumprirá as exigências dele. Aníbal diz a Nelson que cancelou os cartões de crédito de Nick. Nelson diz que também fará fechar as portas de emprego para Nick. Nelson diz que Kendra já havia alertado sobre Gusmão ser o interesseiro. Aníbal diz que os da mesma classe se reconhecem. Candelária vai à empresa Balvaneira a pedido de Aníbal. Salviano pede que Aguiar seja o padrinho de casamento dele com Beatriz. Gilda se auto-pergunta se Vitória já sabe que Cristina era sua irmã. Vitória parabeniza Carlos e o abraça por seu relacionamento com Adriana. Aguiar flagra os dois abraçados e pergunta o que está acontecendo ali. Terça-feira, 24 de agosto de 2021. Aníbal diz a Candelária que a filha dele deve saber sobre os dois. Vitória repreende Aguiar por ter aberto sua porta sem ter batido. Vitória e Aguiar discutem pelos ciúmes de José Ângelo. Aníbal diz a Candelária que quer que suas filhas saibam que ela é o amor de sua vida e pede que ela vá à noite em sua casa para um jantar. Chega a nova modelo da agência. Aguiar vê Candelária na empresa e a questiona quem ela está procurando. Nick liga para Vitória e diz que seu avô cancelou seus cartões de crédito. Vitória oferece dinheiro, mas Nick recusa. Depois, Vitória manda um e-mail a Gusmão para que vá vê-la. Nick está passando pela feira e toma a decisão de vender suas roupas. Candelária confessa a Aguiar que foi na empresa ver Aníbal. Aguiar pergunta o porquê. Candelária diz que foi agradecer a Aníbal pelo emprego de Liliana na estufa. Aníbal faz com que fechem todas as portas de emprego para Gusmão. O diretor diz que a vaga de segurança da empresa é de Gusmão, mas que ainda terá que revisar algumas coisas, mas que depois ligará para ele. Roy chega à estufa de Liliana e pede emprego a ela. Aguiar diz a Aníbal que a relação dele com Vitória não interferirá em seu emprego. Aníbal tenta humilhar Aguiar. Roy insiste para trabalhar com Liliana. Nick vai à feira, estende um lençol e coloca suas roupas à venda. Uma mulher chega ali e diz que para ela vender sua roupa tem que ter permissão. Nick e a mulher discutem. Começa uma discussão na feira. Nelson diz a Vitória que sua filha está melhorando. Nelson, fingido,
diz que vai assinar o divórcio e que prometerá que não se meterá na sua relação com Aguiar. As roupas de Nick são roubadas. Liliana aceita Roy como empregado e ele começa a trabalhar. Liliana aproveita para fazer Roy pagar por a ter enganado. Adriana teme que Carlos não a ame e que ainda tenha a sombra de Vitória na relação dela com Carlos. Jocelyn diz a Carlos que Adriana está buscando algo sério com ele. Carlos diz que depois da desilusão com Vitória, merece um pouco de carinho, mas que não pensa no futuro com Adriana. Candelária revela a Paula que Aníbal a assumirá para suas filhas e que quer se casar com ela. Paula se surpreende. Vitória enfrenta Aníbal e diz que ele deixe Nick viver em paz. Aníbal diz a Vitória que no jantar ela e Adriana terão uma surpresa. Paula diz a Candelária que não se importa com Aníbal, mas deseja felicidades a Candelária. Paula diz a Candelária que Aníbal é egoísta. Adriana se dá conta que Candelária trabalhou como enfermeira com a Abigail no hospital de Santa Rita. Roy e Liliana trocam olhares. Gusmão chega à empresa balvaneira. Nick quer cozinhar. Vitória diz a Gusmão que teme por Nick cair na bulimia por culpa de Nelson e Aníbal. Vitória diz a Gusmão que o dará um valor mensal. Gusmão se recusa e diz que provavelmente no dia seguinte terá emprego. Vitória elogia Gusmão e o abraça. Gilda comunica a Nelson que Kendra Ferretti está na portaria querendo entrar. Nelson autoriza a entrada da víbora. Gusmão está indo pegar o elevador e se encontra com Kendra. Kendra está vestida toda de preto com um chapéu. Kendra diz a Gusmão que soube que Nick foi morar com ele e diz que foi a maior idiotice que ela poderia ter feito. Kendra diz a Gusmão que quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Gusmão diz a Kendra que o amor vence tudo. Kendra diz a Gusmão que ele vai ficar sozinho. Aguiar pede desculpas para Vitória com o que aconteceu com o Carlos. Vitória diz que ele tem que entender que não é certo ter tantos ciúmes. Kendra começa a chorar perante Nelson e diz: ela morreu. Vitória perdoa Aguiar e pede que ele pare com ciúmes. Vitória diz que o ama e ele diz que a ama também. Os dois se beijam. Kendra diz a Nelson que sua tia Linda morreu de diabetes. Salviano ouve e pensa consigo: essa infeliz é capaz de tudo. Roy e Liliana quase se beijam. Liliana dá o cargo de vice-chefe a Roy. Nelson dá a entender para Kendra que ela engordou. A modelo entra na sala de Nelson e ele a cobiça. Kendra ordena que Nelson não a atraia com aquela modelo. Depois, Kendra liga para Roberto e diz que convenceu Nelson a comprar uma casa para ela. Começa a gravação do comercial da Ultrabel. Anoitece na mansão balvaneira. Adriana diz a Vitória que a ideia de dar o romance dela para Carlos foi de Aguiar. Quarta-feira, 25 de agosto de 2021, Liliana e Poliana saem juntas. Adriana diz a Vitória que não jantará com Aníbal. Nelson, que está um palhaço novamente, tenta humilhar Carlos para Adriana e Vitória. Como de costume, o infeliz não consegue. Depois, Vitória diz a Nelson que Adriana e Carlos começaram a namorar. Nelson diz que agora as mulheres balvaneiras estão tendo o péssimo gosto de escolher seus homens. Olha quem fala, minha gente. Se ele tem uma rapariga... Ai, gente, perdão. Uma mulherzinha barata, eu quis dizer. Aníbal e Candelária chegam à mansão balvaneira. Nick conta a Gusmão que seu avô cancelou seus cartões de crédito. Nick faz espaguete a Gusmão. Gusmão diz a Nick que provavelmente será contratado como guarda-costas de uma empresa. A comida de Nick queima e eles decidem comprar uma pizza. Vitória diz ao pai que Adriana teve um jantar de trabalho e que não pode estar ali. A Aníbal revela a Vitória que ele e Candelária irão se casar. E ele faz um desenho de seu pai e Cristina no céu. Aníbal diz a Vitória que Candelária é a mulher que ele mais amou em toda sua vida e que a conhece há muitos anos. Nelson chega ali. Vitória diz a Aníbal: o que quer dizer? Conhece a Candelária desde que minha mãe estava viva? Foi com ela que você viajou enquanto sua esposa morria de câncer? Gusmão fala para Nick que ela mudou muito e para melhor. Nick e Gusmão se beijam. Vitória confronta Candelária.
Vitória pergunta ao traste do pai que sua mãe foi na vida dele. Aníbal diz que nem sempre se casam com a pessoa que ama. Aníbal esclarece a Vitória que Candelária não era a mulher que ele se divertia enquanto Pilar morria. Vitória diz a Aníbal que jamais irá aceitar o casamento dele com Candelária. Nelson diz a Aníbal: Aníbal, você acabou pior do que eu. Parece que alguns segredos da sua vida começaram a vir à tona. Que pena, Aníbal. No dia que você morrer, já imagino como vai ser a leitura do seu testamento, e eu não quero perder isso por nada desse mundo. Liliana conta a Poliana que Roy está trabalhando com ela. Roy se recusa a ir ao bar com Omar, pois está estudando sobre jardinagem. Liliana diz a Poliana que jamais se relacionará com Roy e não irá acreditar nele. Vitória, furiosa, diz a Aguiar que Candelária e Aníbal irão se casar e que seu pai confessou que a sogra dele sempre foi o amor de sua vida. Aguiar diz que nunca soube disso. Candelária diz a Aníbal que não deveria ter ido naquele jantar. Aníbal diz que no final das contas, Vitória irá aceitar a relação deles. Candelária pergunta a Aníbal se ele dará o lugar de Liliana naquela casa. Aníbal, cretino, arrodeia o assunto. Vitória diz a Aníbal que quer conversar com ele. Vitória confronta o pai e pergunta desde quando Candelária é amante dele. Aníbal diz para a filha respeitar Candelária. Aníbal diz que o casamento dele com Candelária é um fato. Nelson se pergunta qual a intenção de Aníbal com este casamento. Carlos deixa clara a Adriana que não gosta de compromisso sério. Carlos diz que não gostaria de ter filhos. Aguiar pergunta a Aníbal desde quando ele conhece Candelária. Aníbal humilha Aguiar. Aguiar manda ele tomar cuidado como fala com ele. Nelson, debochado, pede que Aguiar tenha calma, pois Aníbal é um velhote e não está acostumado com brigas. Aguiar enfrenta Aníbal e diz que o dinheiro de Vitória não lhe interessa. Adriana diz a Carlos que as mulheres nascem com o desejo de ser mães. Adriana pergunta se Carlos só quer aventuras por Vitória não ter casado com ele no passado. Carlos diz a Adriana que ela é bonita e inteligente e dá a ela a decisão de continuar ou não com o caso deles. Eles se beijam. Por telefone, Aníbal garante a Candelária que todos a respeitarão. Poliana diz a Liliana que se Nick descobrir que Aníbal a está paparicando, dirá que ela roubou seu avô. Liliana diz que isso não a importa. Gusmão diz a Nick que todos de sua família apoiam a relação deles. Nick diz a Gusmão que ninguém tirará dela o privilégio de ser a única neta de Aníbal Alvaneira. Aguiar começa a suspeitar que Aníbal possa ter sido o pai de Cristina. Aguiar diz a Vitória que precisa falar com Candelária. Beatriz diz a Salviano que Guile começou a assimilar a morte de Leonardo. Salviano diz que é bom que a morte de Leonardo não tenha afetado tanto o filho deles. Beatriz se emociona por Salviano ter chamado Guile de filho. Tomásia diz a Vitória que não entende Aníbal, pois irá se casar com Candelária, que é uma pessoa de baixo nível, sendo que se importa tanto com o status e sobrenome. Vitória diz que isso é um absurdo e que Aguiar foi conversar com Candelária. Kendra está em um spa e diz a Nelson que o velório de sua tia linda está cheio de pessoas. Aguiar visita Candelária e a confronta, perguntando se Aníbal Balvaneira não é o pai de Cristina. Candelária fica tensa e pede que Aguiar não a pressione. Candelária pede que Aguiar conte a Liliana que está tendo uma relação com Vitória Balvaneira. Candelária conta a Aguiar como conheceu Aníbal, mas não diz que Cristina era filha dele. Aguiar se tranquiliza e diz que explicará as coisas à Vitória. Aguiar diz a Candelária que teme por Nick e Liliana não aceitarem serem parentes e que isso o preocupa. Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Nick diz a Gusmão que quer trabalhar. Gusmão a apoia. Nick diz que quer encontrar um emprego de modelo. Os dois se beijam e dormem juntinhos. Adriana e Carlos se beijam na cama. Beatriz diz a Salviano que parece um sonho se casar com ele. Aguiar diz a Vitória que Candelária e Aníbal se conheceram em Santa Rita, pois Aníbal havia caído do cavalo e Candelária cuidou dele, pois era enfermeira. Aguiar diz que havia suspeitado que Aníbal fosse o pai de Cristina.
Aguiar diz que essa possibilidade foi totalmente descartada por Candelária. Aguiar diz que Cristina, fosse irmã dela, jamais poderiam estar juntos. Guile sonha com seu pai. Aguiar diz a Vitória que Aníbal mentiu a Candelária, dizendo que era solteiro na época que a conheceu. Vitória diz que Candelária foi mais uma vítima do cinismo de Aníbal Balvanera. Depois, Adriana pergunta a Vitória o que Aníbal disse no jantar. Vitória revela à irmã que o pai delas quer se casar com Candelária Corona. Adriana se surpreende. Aguiar diz a Liliana que precisa falar algo com ela. Aguiar diz à filha que Aníbal vai se casar com a avó dela. Vitória explica a Adriana como Aníbal e Candelária se conheceram e as mentiras que ele contou a ela. Vitória e Adriana se preocupam por Nick e Liliana ao saberem que serão da mesma família. Liliana confessa ao pai que já sabia que sua avó e Aníbal haviam se apaixonado no passado. Liliana diz ao pai que fica feliz pelo casamento de Aníbal e sua avó. Vitória sonha se envolvendo com Aguiar. Nick acorda sua mãe. Vitória se emociona ao ver Nick na mansão. Vitória oferece emprego à filha. Nick se recusa e diz que quer ela mesma lutar por seus sonhos. Paula parabeniza Candelária pelo casamento dela com Aníbal. Gente, que mudança da Paula, está de parabéns. Beatriz e Salviano conversam sobre a felicidade deles e de Gui. Beatriz comenta com Salviano a grande mudança de personalidade e de caráter de Nick. Salviano diz que isso aconteceu com ele, pois se transformou em uma pessoa melhor quando a conheceu. Aníbal vê Nick na mansão e diz que ela mudou de ideia. Nick diz que não e que ele se enganou. Nick diz ao avô que ele já não é seu avôzinho e que ela já não é sua princesa. Nick enfrenta Aníbal. Liliana chega ali e mostra a Aníbal os documentos da estufa. Nick pergunta de qual estufa. A Aníbal revela que comprou uma estufa pela qual Lili irá administrar. Nick diz a Aníbal que ele deixou uma princesa como ela para ter uma caipira cuidadora de plantas. Nick chama Liliana de mentirosa e falsa. Nick humilha Liliana. Guzmão não é contratado pela empresa por influência de Nelson e Aníbal. Nick e Liliana se encontram na cozinha. Nick diz a Liliana que Guzmão é dela. Liliana garante a Nick que a relação dela com Guzmão não vai durar muito. Nick enfrenta Liliana. Liliana agride Nick. Vitória chega ali e ordena que Liliana solte sua filha. Aguiar manda Liliana soltar Nick e diz que não ensinou Aikido para ela sair agredindo as pessoas. Nick quase agride Liliana e diz à mãe que ela e seu avô preferem Liliana do que ela. Kendra está aproveitando enquanto Nelson pensa que ela está no funeral. Vitória revela a Nick que Liliana é a neta da mulher que seu avô mais amou e ama. Liliana diz ao pai que não permitirá mais que Nick a ofenda. Vitória diz à filha que Aníbal irá se casar com Candelária. Nick se opõe. Nick diz a Vitória que sempre odiará Liliana. Liliana diz a Aguiar que sempre odiará Nick. Nelson se reúne com Guzmão e diz que está ali para lhe fazer uma proposta. Nelson tenta subornar Guzmão perguntando quanto ele quer para se afastar de Nick. Aníbal presenteia Liliana com uma caminhonete na frente de Nick. Nelson entrega um cheque em branco para Guzmão e pede que ele coloque o valor que quiser. Guzmão rasga o cheque, joga na cara de Nelson e humilha o traste. Nelson fica furioso e insulta Guzmão. Nick diz a Aníbal que abre mão de tudo por Guzmão. Nick menospreza Liliana e diz que apesar de Aníbal lhe dar seus milhões, ela jamais terá Guzmão. Vitória e Aguiar chegam ali. Aguiar diz a Liliana que não aceita que ela fique com aquele presente. Vitória diz a Nick que ela amadureceu e que gostou como ela enfrentou Aníbal. Nick confessa à mãe que se sente mal por seu avô a está desprezando. Liliana fica do lado de Aníbal pelo carro e a estufa e Aguiar se retira chateado. Nelson liga para Kendra e conta sobre a humilhação que passou com Guzmão. A víbora diz que Guzmão quer toda a fortuna de Nick e não só o cheque. Liliana diz a Aníbal que está fazendo um teste com Roy para trabalhar com ela na estufa. Vitória e Aguiar falam sobre os problemas familiares. Aguiar diz que a ama e se beijam. Depois, Liliana pede desculpas para Vitória por ter agredido Nick. Guzmão não consegue emprego e se chateia.
Sexta-feira, 27 de agosto de 2021, Aguiar conhece a estufa de Liliana. Vitória comenta com Adriana sobre a discussão entre Nick e Liliana. Adriana culpa Aníbal pela discussão. Jocelyn diz a Carlos que Adriana o ama de verdade. Jocelyn diz a Carlos que ele está ficando com Adriana para se vingar de Vitória. Adriana confessa a Vitória que ficou com Carlos. Tomásia e Vitória ficam felizes. Adriana diz a elas que Carlos não quer uma relação séria. Roy chega na estufa chamando a chefinha linda. Aguiar fica furioso e pergunta o que ele faz ali. Nelson diz a Aníbal que Adriana e Carlos estão juntos. Aníbal diz que isso é uma mentira. Nelson humilha Aníbal dizendo que ele quer manter o pedigree da família, mas quer se casar com uma velha enfermeira pobre do povoado. Aníbal fica nervosinho. Aguiar quase agride Roy, mas Liliana impede. Liliana esclarece ao pai que contratou Roy como seu empregado. Aguiar se enfurece. Aguiar ameaça Roy. Nelson diz a Aníbal que ele quer se casar com Candelária para tê-la em seu controle. Aníbal trama contra Nelson. Aguiar conta a Vitória que Roy está trabalhando com Liliana no viveiro. Doris vai à mansão Balvaneira. Aguiar garante a Doris que não permitirá a relação entre Roy e Liliana. Gilda volta a visitar Paula e elas conversam. Paula diz a Gilda que não se importa em Candelária e Aníbal se casarem, pois seus filhos a deixam completa. Paula confessa à amiga que tem câncer e que lhe resta poucos dias de vida. Aguiar e Doris discutem por Roy e Liliana. Aguiar chama Roy de infeliz. Doris quase agride Aguiar, mas Vitória impede. Adriana visita Candelária e diz que não se importa em ela e Aníbal se casarem. Adriana diz a Candelária que ela trabalhava na clínica onde ela teve sua filha. Adriana confronta Candelária e pede que ela diga o que ela sabe sobre sua filha. Gilda sofre pela doença da amiga. Paula e Gilda se abraçam. Adriana pede que Candelária diga onde mora Abigail. Candelária diz que nunca mais teve notícia de Abigail. Adriana se ajoelha diante de Candelária e suplica que ela diga o que seu pai fez com sua filha. Adriana comove Candelária. Aníbal, bode velho, chega na casa de Candelária. Candelária diz a ele que Adriana está ali perguntando sobre sua filha. Adriana diz ao pai que está ali para descobrir onde está Abigail e o Dr. Montanha. Aníbal, cínico, pressiona Candelária para que minta. Adriana diz a Candelária que ela é igual ao seu pai. Adriana diz ao infeliz do pai que o renega. Aguiar diz a Vitória que nunca em sua vida sentiu algo tão intenso como sente por ela. Aníbal mais uma vez manipula Candelária. Roy ensina Liliana a dirigir. Candelária diz a Aníbal que estão pagando caro pelos erros. Gente, a Candelária cai muito nas conversas do Aníbal, só por Deus, hein? Aníbal oferece um anel de compromisso a Candelária. Ela aceita usar e eles se abraçam. Vitória diz a Aguiar que está começando um romance de livro com Carlos. Liliana começa a dirigir com a ajuda de Roy e rola um clima. Nick não consegue emprego por causa de Nelson. Nelson marca a hora com o corretor para comprar uma casa para Kendra. Salviano pensa consigo. É desleal que depois de tudo que essa maldita cretina fez se dê bem. Fez tanto mal, tenho certeza que é uma assassina. Não sai da minha cabeça que ela tirou a vida da Camila e da esposa do Aguiar.